10 horas e 38 minutos, hoje é sexta-feira. E sexta-feira é dia de talentos da Band. O casting, né, o grupo de profissionais qualificados que a Band tem é tão grande que toda sexta-feira a gente tem condição aqui de conhecer um pouquinho melhor da carreira desses profissionais, entender o que pensam, como é que vivem esses profissionais que estão no nosso dia a dia. Nós que ouvimos rádio, eles estão dentro da nossa casa. E hoje a gente tem o prazer de conversar direto de Uberlândia com um mestre, né? Não é qualquer um, não. É um profissional que eu admiro demais, ouço, às vezes até discordo das opiniões dele, mas elas são imbatíveis do ponto de vista da sustentação, da qualificação, da argumentação. Cláudio Zaidan, bom dia. Bom dia. Olá, Sabelo, grande Mayra, como estão? Um abraço para o Ricardo Garcia também, velho companheiro aí de jornada. Todo mundo aqui. Ô Zaidan, conta pra gente primeiro, você é mineiro, né? Você mora até hoje em Uberlândia, você é mineiro, nasceu aí ou não? Uberaba, perdão, não Uberlândia. Uberaba. Mineiro. Chamar alguém que mora em Uberaba dizendo que mora em Uberlândia é um pecado, né? Não, isso ficou no passado, né? Hoje já não há essa competição, não. Mas sou mineiro. Tô aqui. Ô, Zaidan, me conta uma coisa, como é que começou o teu gosto aí pelo jornalismo? Como é que foi a tua formação? Porque a gente ouve você falar, sabe o que dá a impressão, Zaidan? Que você passa seus dias e noites lendo. A qualidade do conteúdo que você traz, da argumentação, de como você encadeia as ideias com informação, é uma coisa invejável mesmo para os profissionais mais experientes do rádio. Como é que você foi parar no jornalismo e como é que é essa tua rotina de estudo? Não, Sabelo, eu comecei a trabalhar em rádio, eu tinha 14 anos. Faz muito tempo. Então, o que acontece? Foi meu pai trabalhava nos Correios, mas também trabalhava em rádio. E aí, com 14 anos, eu precisava trabalhar, precisava ter uma fonte alternativa ali de recurso, né? Uma rendinha a mais. E o que apareceu foi rádio. Não foi, é o meu objetivo, minha meta, é o que eu quero, nada disso. Nada disso. Foi uma circunstância. Era o que havia disponível. Eu comecei a trabalhar no interior de Minas Gerais, né? E trabalhei em roça também, trabalhei em fazenda, trabalhei com gado, com lavoura, mas não era minha a fazenda, né? Eu era empregado, peão. E é o que eu gosto. O que eu gosto é a solidão da roça. Mas comecei no rádio com 14 anos, então essa é a trajetória. E trabalhei em Santos, trabalhei em São Paulo, claro, né? São Paulo desde de 88. Então, foi isso. Agora essa história de rotina de estudo e tal, é lenda, né? Lenda nada, não é possível. Não é possível, Zaidan. A quantidade de informação que você tem sobre assuntos tão diferentes, economia, política internacional especialmente, sem falar no esporte, obviamente. Você tem uma rotina, conta pra gente, vai, Zaidan. Não, eu não consigo ter, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo ter, né? O tempo que sobra. Só que você tem de aproveitar o tempo que sobra e para ler não só a notícia, né? Porque hoje você tem um oceano de informações, mas é preciso filtrá-las, é preciso buscar os parâmetros históricos daqueles fatos, é preciso buscar o fundamento histórico daqueles fatos, né? De onde vem isso, o que desencadeou isso em algum ponto da história. E isso vale para a economia, para a política internacional e, em certa medida, até para o esporte. Mas seria interessante se eu tivesse mais tempo. Não tenho muita coisa para fazer todo dia, mas eu acho que é uma obrigação, né, Sabino? Você sabe disso, a Mayra também. É uma obrigação nossa. Você não pode, ainda mais com tanta desinformação,
fantasiada de informação, é preciso buscar uma variedade de fontes, né, para que você saiba se aquela informação de fato procede e, de preferência, buscar as causas históricas, né, de uma crise econômica, de uma guerra, de uma crise internacional. Enfim, vocês sabem disso, né? Vocês são jornalistas brilhantes e sabem que é uma obrigação, né? A gente não pode ser um mero canal de retransmissão. Pega uma informação e retransmite. Não, é preciso mergulhar nela. Primeiro saber se aquela informação tem a ver, se ela não só é verdadeira, mas se o tratamento dado a ela é o adequado. Porque hoje, principalmente, as notícias estão contaminadas pelas linhas editoriais, né? Antigamente você pega um jornal americano, o New York Times, o Washington Post, você tinha a linha editorial e o noticiário à parte. Hoje não, o noticiário está terrivelmente contaminado pelas posições editoriais e, mais do que isso, pelas posições empresariais. Hoje o Washington Post é do Jeff Bezos, ele destruiu o jornal, transformou num panfleto do Partido Democrata, né? Então é preciso filtrar, e no Brasil não é muito diferente. Você tem muito noticiário contaminado por posições editoriais e empresariais. Então é preciso filtrar tudo isso, buscar diversas fontes, e hoje há várias, né? A vantagem é essa, há várias. E, claro, se aprofundar no que aquilo representa, com a base histórica daquele fato e as consequências possíveis, também historicamente, as projeções. Ontem, por exemplo, né, dia 9, houve um discurso do Putin pelo Dia da Vitória. Os soviéticos sempre comemoraram dia 9, o Ocidente dia 8, porque a rendição da Alemanha foi assinada tarde da noite do dia 8 na Alemanha. E já era dia 9 em grande parte da União Soviética. Então eles comemoram dia 9. E ele fez algumas ponderações sobre o risco de uma terceira guerra mundial. Convenhamos, não é um assunto banal, né? E aí você tem de buscar não apenas a crise atual, a guerra na Ucrânia, mas todas as causas disso. O que os Estados Unidos fizeram em 2014 na Ucrânia, os movimentos da OTAN em relação ao leste, sempre desmentidos pelos presidentes dos Estados Unidos. Não basta você pegar a notícia e jogar. Isso tem em todo lugar. Todo mundo vai encontrar o discurso do Putin. As versões do Putin, do Zelensky, do Biden. É preciso buscar as raízes históricas, o que foi feito ao longo do tempo, e para que você tenha uma visão, no mínimo, justa do que está acontecendo, e não uma mera reprodução daquilo que querem que você pense, né? Sem dúvida, é isso que a gente fala, né? Do teu aprofundamento nos assuntos que pouca gente consegue fazer. Isso, sem dúvida nenhuma, é cultura que você nos empresta aqui na Rádio Bandeirantes, né, Mayra? Pois é, e Zaidan, que honra te entrevistar aqui, referência do jornalismo brasileiro, do rádio brasileiro. E eu queria te perguntar sobre a sua experiência na madrugada aqui da Rádio Bandeirantes, que foi muito marcante, tanto para a própria história da rádio, quanto para os ouvintes. Eu vou fazer as reportagens nas ruas e é bem comum encontrar ouvintes da Rádio Bandeirantes que lembram bastante desse período, que te acompanham, inclusive agora no Bandeirantes Acontece, né, de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde aqui na Rádio Bandeirantes, gostam muito. Então eu queria saber como é que foi esse período na madrugada, esse carinho dos ouvintes. Aliás, Bandeirantes a Caminho do Sol, né? E eu fui contemporâneo do Zaidan quando o Zaidan começou nesse programa lá na primeira passagem que eu tive na Band, né, Zaidan? É verdade. Esse nome, que é muito bom, né, Bandeirantes a Caminho do Sol, ele foi bolado pelo Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro que bolou esse nome, Bandeirantes a Caminho do Sol. E o Sabino sabe muito bem que era um momento de mudança na programação da Bandeirantes, que passava a ser muito mais jornalística, né? Antes havia muito jornalismo, mas também música, etc. E houve ali uma opção por programas prioritariamente jornalísticos. E o Caminho do Sol foi isso. E a madrugada, ela tem, Mayra, uma vantagem. O Garcia sabe muito bem disso. Porque aí, o horário de vocês, por exemplo, não dá para ficar 1 hora falando de um assunto, a não ser que seja algo
muito especial, como agora com o Rio Grande do Sul, porque você tem repórteres para chamar, muito comercial, né? Você tem as paradas, etc. Tem de entrar o esporte, tem de entrar a comentarista de economia, tem de entrar a notícia sobre a prefeitura. Você tem muita coisa. A madrugada não. Madrugada você tinha e tem intervalos menores. Os repórteres entravam ocasionalmente. Então você podia pegar um assunto e mergulhar naquele assunto durante 45 minutos, 1 hora, se você quisesse, se o assunto de fato exigisse uma profundidade maior. Antigamente, a BBC fazia isso, né? Enquanto, principalmente os jornais americanos, jornais de televisão, que são copiados, né, em grande parte do Ocidente. É a notícia rápida. 2 minutos com o assunto é um absurdo, um exagero. E a BBC fazia aquelas matérias longas, de repente uma matéria de 20 minutos sobre a Índia, né? Problemas políticos na Índia e tal. E a madrugada permite isso, que você mergulhe no assunto. E foi um tempo bom. É claro que trabalhar na madrugada você tem o ônus, né? Porque muita coisa você tem que fazer, ainda mais naquela época. Hoje você quer resolver problema no banco, você faz pelo telefone e tal. Naquela época você tinha de ir ao banco, pagar a conta, fazer isso, fazer aquilo. Então, muitas vezes, não dava para dormir muito tempo, né? Mas, inclusive porque tinha uma época que eu estava em 2 rádios, eu entrava às 8 da noite em uma e até às 11 da noite. Eu lembro disso. E meia-noite às 4 na Bandeirantes, aí voltava para a anterior, que é a Trianon, né? Rádio Trianon, exatamente. Fernando Vieira de Mello. Fernando Vieira de Mello, Delfiol. O Fernando foi quem me contratou na Jovem Pan, lá em 88. Né? O Fernando era um grande amigo, faleceu em 2001. O Fernandinho, o filho dele, também é um grande amigo, trabalha na Rede Globo. Então, a madrugada, Mayra, ela tem essa grande vantagem de você poder... Inclusive, os repórteres do esporte, eles gostavam muito, porque nos programas esportivos, o material do São Paulo, do Sabino, por exemplo, o repórter, o Eduardo Afonso, ele fazia 1 minuto e meio. Na madrugada, ele podia fazer um material longo, com várias entrevistas e tal. Então, a madrugada permite isso. E foi bom, foi marcante. Era possível falar de diversos assuntos, havia tempo para isso, né? Depois... pois não? Não, só para entender, você falou de esporte, falou dos repórteres esportivos. Como é que foi essa passagem também para o esporte? Você desde o começo, desde aqueles 14 anos, quando você começou, você estava ligado? Porque tem muito grande profissional de rádio que começa no esporte e vai para geral, mas o caminho oposto já é mais difícil, né? Começar na geral e ir para o esporte. Na verdade, Sabino, você sabe como são rádios no interior. Você tem de fazer tudo, não é? Então eu fazia futebol e fazia jornal, apresentava jornal e redigia pelo menos uma grande parte do jornal que eu lia, né? Aquela época de jornal falado, né? 2 locutores, 3 locutores, né? E as notícias eram lidas e tal, como havia em todas as rádios, na Bandeirantes, na antiga Eldorado, época do Barroso, né? Você tinha aqueles jornais falados do estúdio e tal. Então eu fazia o jornal falado, redigia uma parte do jornal falado e fazia futebol também, porque em rádios do interior, isso é até bom, né? Porque você acaba trabalhando e ganhando alguma experiência em diversas áreas, né, Sabino? Sem dúvida, Zaidan. E a gente tem aqui, obviamente, os nossos ouvintes alvoroçados com a tua participação no Manhã Bandeirantes, aqui no Talentos da Band. Então a gente quer fazer essa homenagem aqui, que não é nossa, é dos ouvintes para você. Nossa, bom dia, Ademeira aqui de Itajaí, Santa Catarina. O Zaidan é uma enciclopédia de conhecimento, é um privilégio, sempre eu consigo escutar ele, tanto sou jornalista, mas ele, o conhecimento que ele tem, faz a gente parar, às vezes o que está fazendo, para escutar ele falar. Escutei muito ele na madrugada, como é que se diz? Tudo que ele fala, tu aprende com ele, cara. Conhece e fala sempre as coisas interessantes e bem sensatas. Abraço, pessoal. Tamo junto. Abraço. Bom dia, Sabino. Bom dia, Mara. Bom dia, Zaidan. O Zaidan é um tipo de professor que eu gostaria de ter tido na minha escola na época em que eu estava no ensino
médio ou até fundamental. Eu, como gosto muito de história, eu creio que com o conteúdo que ele tem, se ele fosse dar aula para mim, eu acho que eu ficaria um dia inteiro ouvindo a aula dele sem me cansar. Um abraço para todos, parabéns Aidan, parabéns a todos da Bandeirantes. Aqui quem fala é Roberto de Mauá. Um abraço, Roberto. Zaidan, você pensou em dar aula alguma vez na vida? Não, eu não, nem posso dar aula, eu não tenho diploma. Mas, Então, Aidan, eu ouvi dizer que teve um professor que pediu um programa seu, pediu o áudio, você falando sobre Primavera Árabe, para ele dar na aula dele. Ô, Mayra, não me lembro. Ouvi Aliás, Mayra, boatos você aqui, sabe ó, o Ricardo tá confirmando aqui com a cabeça. Não, se o Ricardo falou, porque está acontecendo um processo comigo, Mayra, que é o cérebro cansado, né? Então eu tenho me esquecido. Às vezes eu estou falando de um assunto, uma palavra corriqueira, né? Aquelas que você usa todo dia, então ela some, nomes somem. E fatos também, né? Bem-vindo ao clube. Sabino, você tá uma criança aí. Mas Mayra, eu não me lembro mais. Mas poxa vida, esses caras são heróicos, né? Professores no Brasil são heróis, são formidáveis, muitas vezes obrigados a um trabalho em 2, 3 escolas, né? Salário baixo, uma valorização, com algumas exceções, né? Universidades, tal, que pagam um salário decente, pelo menos. Mas eu sou fã de carteirinha do trabalho que eles fazem. E a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala do Zaidan, do Manuel, né? Seu fiel escudeiro aí. Ele tá por aí, Zaidan, hoje ou não? Tá, ele tá ouvindo no rádio. Lógico. O Manuel é o meu filho mais novo. O Manuel é o meu filho mais novo. Um abraço aí, Sabino. E Abraço. Viram você. E é um companheiro do tempo todo, né? Então, ele é o meu filho mais novo, né? E é a companhia permanente, trabalha junto com a gente. Esse trabalho, o rádio para ele é o mundo, entende? É o mundo. Imagina... É o vínculo dele com o mundo. Imagina, a gente percebe isso, né? O quão companheiro vocês são. Imagina como aprende o Manuel diariamente ouvindo Zaidan o tempo inteiro, né? E ajuda também, porque no Brasil acontece, ele que avisa. Fala, olha aqui, ó, já deu tempo aqui para você falar, ele que avisa. É verdade, Mayra. E esses esquecimentos que vão se tornando mais comuns, ele vai me lembrando. Às vezes eu esqueço o nome de um político, de um governante de outro país, de um jogador de futebol, e ele, pá, na hora. Que legal isso. É uma memória formidável. E os palpites... A Valéria pergunta para ele, Manuel, qual que é o telefone da farmácia? Ele, pá! É um computador, né? E os palpites dele, prevendo aí resultado de jogos, estão melhores que os seus, viu, Zaidan? Ele tá acertando mais que você, viu? Muito mais. E ele é como você, Sabina, São Paulino. Eu sou santista, sei disso, né? Eu sei, eu ia falar disso. São Paulinos pegaram a época do Telê, né? Assim como eu peguei a época do Pelé. E meu pai era corintiano e eu santista, meu irmão santista. Mas tenho 2 filhos São Paulinos. Zaidan, me conta uma coisa. Você passou algum momento na carreira que te marcou demais, seja por emoção numa transmissão, ancorando alguma situação, por você se sentir chocado? Você lembra de alguma passagem dessa na tua carreira? Nós tivemos algumas coberturas muito marcantes. Por exemplo, o terremoto em Kobe, e nós conseguimos falar com brasileiros que estavam na cidade japonesa, uma cidade que acreditava-se, está numa região onde não se acreditava em risco de terremoto, né? E os depoimentos foram muito marcantes. Também aquela ação no Peru, a tomada da embaixada japonesa, o Eduardo Castro foi enviado para lá, você se lembra, Sabino? Lembro disso. E ele entrava ao vivo na madrugada, a gente fazia coberturas. E também, das muitas enchentes que eram comuns em São Paulo, houve uma que foi pesadíssima.
nas duas marginais, na marginal do Tietê, na marginal do Pinheiros, e as pessoas muitas vezes não conseguiam falar com os bombeiros e com a Defesa Civil. E aí o pessoal do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, inteligentemente, ligou o rádio, né, para, com o trabalho dos repórteres, saber onde havia gente ilhada, etc. E houve salvamento com base nessas informações. Isso aconteceu à noite, atravessou a madrugada, e gente que foi resgatada em cima de carro, com botes, etc. E o rádio foi muito importante naquele momento, o trabalho da Bandeirantes foi essencial. E eu acredito até que algumas pessoas foram salvas porque os bombeiros e o pessoal da Defesa Civil estavam ligados na cobertura que a Bandeirantes fazia. Zaidan, então, esses momentos marcam muito, né? Você chegou aí para a rua na reportagem ou sempre ficou mais no estúdio? O que eu fiz reportagem foi mais no futebol. É como eu te falei, no interior você faz tudo, né? Você sai para... Mas as entrevistas que eu saía para fazer eram entrevistas marcadas. Aliás, tive a honra de entrevistar 3 vezes, por coincidência, foram 3 vezes, a Mercedes Sosa. Opa! E ela, pô... Graças à vida. E sem marcar, sem nada, né? Imagina, né? Imagina, uma figura formidável, porque chegava, eu quero falar com a Mercedes Sosa. E aí perguntavam para ela, pois não. Imagine, né? 2 ao vivo ali, pessoalmente. Uma, inclusive, quando morreu o Olof Palme, o primeiro-ministro sueco. E quando ela pôde voltar para a Argentina, porque ela estava proibida de pisar na Argentina, proibida pela ditadura. Quando ela pôde voltar, eu tive a oportunidade de conversar com ela. E uma outra mais tarde por telefone também. Essa foi por telefone, as outras 2 pessoalmente. Então, esses momentos assim, mas não de sair para a rua, entrar numa viatura e procurar notícia. Não, esse nunca foi meu trabalho. Nunca tive essa capacidade que você tem, Mayra. Ah, que isso, Zaidan. Obrigada, eu viu? Sou fã do seu trabalho, Que Mayra. Gostoso te ouvir. A gente São 2, eu também sou. De você. Zaidan, super obrigado por mais uma aula. Obrigado por você estar na Rádio Brasileira. Obrigado por você estar no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque a gente aprende diariamente com você. Eu já sei ali que 3 e pouquinho, o Zaidan vai dar a aula dele, eu já estou ali no carro, já ligo e já sei que eu vou aprender alguma coisa nova naquele horário. Obrigado, viu, Zaidan? E um abraço grande no Manuel. Abraço para vocês. Sou eu quem agradece. Muito obrigado, gente. Uma honra conversar com vocês dois amigos, 2 pessoas que eu admiro profundamente. Um abraço especial para o amigão Ricardo Garcia e para o Marcelo Mamoni, que está lá na Central. Outros grandes amigos também. Sempre uma honra, gente. Obrigado. Obrigado, um abraço. Talentos da Band hoje conversou com o mestre Cláudio Zaidan.